Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Caindo na Terra. Meu nome é Tom Loureiro e hoje vamos falar de um clássico da sessão da tarde, pessoal. Velocidade Máxima, de 1994. Do original Speed. Esse filme ele foi dirigido por esse carinha aqui, Jan de Bont, que ele fez o Twister, né? aquele filme do Furacão, que também ficou muito famoso nos anos 90 e também reprisados ali na sessão da tarde, filme muito bacana de aventura, e ele acabou estragando a própria franquia com o Velocidade Máxima 2. No elenco, a gente tem diversas estrelas aqui que dispensam apresentações, né? A gente tem aqui o Keanu Reeves e a Sandra Bullock. Temos também Dennis Hopper e o Jeff Daniels, que são já figuras carimbadas ali de Hollywood. Com certeza você já viu algum filme com esses rostos. Mas além deles, tem também alguns outros personagens ali que você vai ver aqui durante o filme, durante as cenas, que você tem aquela sensação de, olha, já vi esse cara em algum lugar. Porque tem o cara do Exterminador do Futuro, tem alguns passageiros ali que você percebe que você já viu em algum filme. Então é um elenco bem estelar, digamos assim. Embora não seja da primeira prateleira, é um elenco, o Jan de Bont ele conseguiu reunir um bom elenco aqui. Esse filme ele fez muito sucesso aqui pra gente, principalmente ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, porque ele passou muito na sessão da tarde e também no cinema em casa, do SBT. Então, é um filme que foi muito reprisado nesses canais de TV. E ficou muito famoso e tudo mais, e talvez a nossa memória afetiva, né, pode pegar um pouco esse filme. Você talvez viu esse filme lá na época da sessão da tarde, do cinema em casa, e deve estar se perguntando, será que ele realmente é bom? Então, já vou adiantando aqui que o filme ele se sustenta bem até hoje. Ele é um bom filme de ação, ele é um filme daquelas situações que bota os personagens naquela situação limite que você não sabe como vão escapar, que você fica com aquela sensação de tipo assim, cara, esse povo aí vai morrer. E é um filme muito frenético, o ritmo dele é muito bom, então ele se sustenta realmente até hoje, pessoal. Então, olha, já deixa seu like, se inscreve no canal, deixa sugestões aqui nos comentários de outros filmes que eu possa fazer review aqui, tá ok? E vamos lá, pessoal. O filme ele começa com um funcionário ali de um prédio. Ele vai até ali numa espécie de depósito ali e ele vê que tem um cara estranho ali mexendo nos fios do elevador, algo do tipo. E ele pergunta assim, cara, o que você está fazendo aqui? Você não pode estar aqui e tudo mais. E a resposta que ele toma é uma punhalada ali na orelha e sangrando pra caramba. Então já começa logo na primeira cena com uma morte assim inesperada. E a gente vê que esse cara, ele não esse que morreu, o cara que deu, né, a punhalada, ele é um terrorista, né? E o nome dele é Howard. E ele colocou uma bomba dentro do elevador e acabou explodindo essa bomba nesse elevador. Na verdade, ele programou duas bombas para estourar em duas partes. A primeira, o elevador ele ainda não cai, ele fica meio que pendurado ali, ele cai um pouquinho e fica pendurado. E a segunda, aí sim, que vai explodir o elevador. E tem pessoas, óbvio, tem pessoas dentro do elevador, senão ele não seria um terrorista sem a galera ali dentro do elevador. E aí a polícia é acionada, né? E como é que a polícia chega, assim, chega os dois personagens principais, né? Que é o personagem do Jeff Daniels e o do Keanu Reeves. O do Keanu Reeves o nome é Jack. E o Haroldo, né? Que é o personagem do Jack Daniels.
Eles chegam como? Ah, numa viatura, legal? Não, tem que mostrar que os caras são fodões. Isso daqui é um filme de ação anos 90. Tem que mostrar que os caras são fodões. E como eles aparecem nesse show-off absurdo do carro deles, simplesmente voando, igual aquele macete que você colocava no GTA San Andreas, que o carro voa. Então, é igualzinho. O carro vem voando assim, na tua cara do nada. E essa é a apresentação dos personagens, né? E a gente vê os policiais ali no prédio, recebendo orientação, temos que salvar as pessoas e tal. E aí o Jack, que é o personagem do Keanu Reeves, ele tem uma ideia. Não, vamos pegar, para o elevador não cair, vamos pegar a corda do elevador, puxar uma corda, amarrar no elevador, né? E puxar até um guindaste que fica lá fora, né? E então ele vai lá, amarra o elevador num guindaste, mas aí o terrorista, ele fica puto. Ele fica puto e fala assim, não, eu não vou dar tempo pra vocês, eu quero meu dinheiro, porque ele tá fazendo isso porque ele quer dinheiro, né? Basicamente, a única motivação desse terrorista aqui nesse filme, que é o personagem do Dennis Hopper, a única motivação dele é dinheiro. Ele quer dinheiro. Depois a gente vai ter mais um pouquinho da história dele, mas a história dele é bem rasa. Basicamente é um cara querendo dinheiro. Não é um vilão muito profundo. Mas ele até que funciona aqui nesse filme, tá? Essa personalidade mais rasa até que funciona aqui nesse filme. E depois de amarrar no guindaste, ele acaba explodindo o elevador por completo dessa vez. E aí o guindaste, o elevador ele é pesado, ele puxa o guindaste e tal, o guindaste não segura o elevador por um tempo ali, mas o guindaste está bem, e é uma coisa que eu vou falar agora nesse filme, é a tensão construída. Ele consegue construir uma tensão muito bem. É um filme que ele tem essa questão que, assim, se você não conhece o filme, o desfecho dele, você realmente fica tenso. Ou se você não lembra, né, que você assistiu há muito tempo e você não lembra, você vai ver que tem essa situação, porque muita gente lembra desse filme por causa do ônibus, por causa da situação do ônibus e tal, que a gente vai chegar lá. Mas esse primeiro momento do elevador, muita gente não lembra, né? Mas é um momento muito bom que mostra já o clima do filme e também essa tensão que o filme traz. Então, assim, o guindaste, ele não tá segurando o elevador por muito tempo. Ele vai cair junto com o elevador. O guindaste já quebrou e tal. Só tá segurando por um fiapo ali e tem que dar tempo suficiente pra galera sair do elevador. Então, tá ali o Keanu Reeves e o Jeff Daniels ali tentando tirar a galera o mais rápido possível do elevador. Felizmente, eles conseguem tirar a galera, todo mundo sai, tranquilo, e aí eles param para pensar onde é que esse terrorista tá. Porque eles ficam pensando que o terrorista ele não tá ali no prédio. Ficam pensando que ele tá fora do prédio. Mas não, eles têm um ensaio e falam assim, cara, o elevador de serviço, ele deve estar lá no elevador de serviço e tudo mais. Então eles vão até o elevador de serviço ali para procurar o cara e tal, e dito e feito. Chegando lá, eles pisaram ali do lado de fora do elevador de serviço e o terrorista começou a atirar com uma 12 de dentro para fora ali do elevador, né? E nisso de atirar, claro que a galera cai dentro do elevador. E aí, o Jeff Daniels ele cai primeiro, e aí o terrorista ele pega o Jeff Daniels ali pelo nariz, e ele depois fica segurando ele como se fosse refém. Ele ameaça ali o Jack primeiro, e depois ele pega o Jeff Daniels como refém. E ali tem aquela situação, né? Caraca, o que eu vou fazer agora? Como é que vai ser? Começa uma negociação ali do Jack com o terrorista, só que aí o Jack ele é fodão, ele fala assim, pra liberar ele, pra dar uma questão, ele tem que fazer uma coisa que o terrorista não tá esperando. E o que ele faz? Ele simplesmente atira no parceiro dele ali, atira na perna, o parceiro cai, e aí não tem o que fazer. O personagem ali,
do Dennis Hopper, ele tá com a bomba ali, ó, dá pra perceber que ele tá com a bomba presa nele ali, né? E ele sai pela porta de trás que tem ali, e antes do Keanu Reeves entrar na porta, acaba explodindo tudo, né? E aí dá a entender que o terrorista morreu, que ele se auto-explodiu ali, nesse meio tempo. Então, tá tudo certo, tá tudo feliz, eles acabam ganhando ali medalha ali de honra ao mérito, coisas assim, tudo bonitinho, tudo lindo, maravilhoso, mas aí tem uma questão, porque eles falam assim, não teve nenhuma vítima fatal nessa missão e tal, não teve nenhuma vítima fatal, a única vítima fatal foi ele mesmo, que ele se explodiu e tal, e aí eu fico pensando, e aquele cara que ele matou lá no começo? Caraca, ninguém deu corda do cara. Pô, o cara é o primeiro personagem que aparece no filme, esse cara aqui, né? Ele toma ali um negócio na orelha, uma punhalada na orelha, e aí depois chega e fala assim, não teve vítimas fatais. A vítima foi só o terrorista. Tá certo que assim, provavelmente eles pegaram o corpo do terrorista ali e acharam, então pegaram o corpo do cara, né, que estava morto ali, provavelmente ele explodiu, ficou carbonizado, alguma coisa assim, e falaram, não, mas daqui é o cara, é o terrorista. Mas, cara, não fizeram um corpo de delito para saber, um DNA, e outra coisa, o cara é tão forever alone assim, ninguém deu perdido no cara, ninguém falou assim, pô, cadê o Marcelo? Sei lá, quando. Tipo, cadê o Marcelo? O cara tava trabalhando aqui, pô, ele não tem família pra falar, ele não voltou pra casa. Então, assim, é uma situação, tipo, ninguém lembrou do cara. Mas aqui a gente lembra do cara e meus pêsames aí pra família do Marcelo, sei lá quem é. Enfim, depois disso, vira para outros dias, né? Passa algum tempo, a gente entende que passa alguns dias ou semanas aqui, e a gente vê aqui o Jack tomando um café tranquilo, numa manhã bem calma, e aí do nada o ônibus ali no ponto explode, com o motorista dentro. E aí fica todo mundo, principalmente o Jack ali, cara, o que é isso? O que foi isso? O que foi isso? Não sei o que e tal. E aí ele recebe uma ligação, o orelhão ali toca, né? O telefone público, 94, tá, pessoal? O telefone público era comum naquela época, celular era bem menos, embora tenha muito o uso de celular nesse filme, né? Mas toca o telefone público ali, o Jack atende e é o terrorista, né, o Dennis Hopper, ali falando pro Jack, o Jack fica maluco ali, né, fica, você tá vivo, não sei o quê, e aí o terrorista fala que tem outro ônibus com uma bomba. E aí ele explica o plot principal desse filme, que é o que a galera mais lembra, que é o seguinte, ele fala qual ônibus que é, o terrorista fala, é o ônibus tal, o número do ônibus é esse, o ônibus já está na estrada, e é o seguinte, quando atingir a velocidade de 50 km por hora, a bomba arma, e se diminuir abaixo de 50 km depois disso, a bomba explode. E é isso. E ele ainda fala assim, olha, Jack, se você for bancar o herói, se alguém sair do ônibus, a bomba também explode. Então, não tem escapatória, eu tô vendo tudo, e é isso. E aí o Jack vai louco lá, pega o carro, vai ali atrás do ônibus, ele encontra o ônibus até rapidinho. O ônibus ele tá tipo numa Avenida Brasil, ali numa avenida grande assim, e ele tenta chamar a atenção do motorista ali, ele consegue, ele chama, grita assim, ó, tem uma bomba no ônibus, não sei o que, escreve até um papel e mostra assim, tipo, bomba no ônibus e tal. O motorista desacelera assim, mas não passa dos 50, né? Porque ele já tinha passado, a bomba já tinha armado, porque ele já tinha passado dos 50,
Mas aí o Keanu Reeves fala, não desacelera, tem que manter 50, no mínimo 50 e tal. E aí, pra ajudar, né, o Jack, ele vai e pula dentro do ônibus. Ele salta do carro lá pra dentro do ônibus. E ele chega lá e fala assim, olha, eu sou policial, gente, tem uma bomba no... Ele explica pra todo mundo e fica aquele caos absurdo. Só que aí tinha um bandido dentro do ônibus, que um cara ele ia assaltar o ônibus, alguma coisa assim. E o bandido, aí começa um confronto ali do bandido com o Jack. E tem uma briga ali. E, sem querer, o motorista do ônibus acaba levando um tiro. E aí uma das passageiras assume o volante, assim, no desespero, assume o volante do ônibus no lugar do motorista que tomou um tiro e ficou impossibilitado, que é a Annie, a personagem ali da Sandra Bullock. Ela assume o volante nessa tensão, nesse caos todo. E o filme, esse pedaço do filme, é basicamente essa situação. O ônibus ele tem que correr, ele não pode parar em hipótese alguma. Então a gente vê que assim tem situações de engarrafamento, que tem uma via engarrafada, o ônibus ele vai pelo acostamento, sobe na calçada, aí passa por cima de outros carros, aí tem situação, por exemplo, do sinal ficando vermelho e o ônibus não pode parar, então vem os carros e bate no ônibus e tal, porque o ônibus tem que se manter acima dos 50 por hora, não pode parar, senão a bomba explode. Então, essa é a situação bacana no filme que causa essa tensão e tal, que é uma coisa que realmente a gente fica tenso. O filme ele é muito frenético nesse pedaço. E a gente tem também aqui o terrorista assistindo tudo, porque além dos jornais e tal, que ele acompanha, né, os noticiários sobre o ônibus, ele também acompanha pela câmera de dentro do ônibus, né? Ele instalou uma câmera ali para ele dentro do ônibus para ele acompanhar tudo, porque ele sabe que assim, se alguém tentar sair do ônibus, acabou, ele explode o ônibus, né? Enquanto isso, tem ali o personagem do Jeff Daniels tentando investigar o terrorista, quem é ele e sei lá o que, onde que ele mora e tal, para tentar pegar ele, né? O Jeff Daniels ele tomou um tiro, mas aqui nessa altura ele já está um pouco recuperado dessa situação do tiro que ele tomou na perna. E aí a gente tem a polícia, depois de um tempo, a polícia começa a escoltar o ônibus para não causar nenhum acidente. E aí o Keanu Reeves ele fala no telefone com... O Keanu Reeves está no celular ali, e o Dennis Hopper, o terrorista, tá ali no telefone, e o Keanu Reeves negocia para liberar o motorista, que o motorista tomou um tiro, tá muito ferido, e o terrorista fala assim, tá, pode liberar o motorista. Então eles acabam libertando ali o motorista, só que aí nesse meio tempo a gente tem uma passageira, logo depois que o motorista sai, tem uma passageira ali em estado de pânico, fala assim, me leva também, não sei o quê. E aí o terrorista vê essa cena acontecendo e, como prometido, ele explode, mas ele não explode o ônibus. Ele explode a porta do ônibus onde essa senhora tá. E aí a senhora acaba indo de base nessa situação. Depois disso tem uma outra situação que é legal, que assim, a via tá em obra, né? A via tá em obra ali, que é tipo um viaduto, né? É tipo um viaduto. Tá em obra. E então não tem um pedaço ali do viaduto, tipo, cerca de 10 metros ali do pedaço da via, não tem. Porque ainda tá em construção. E então só tem uma elevaçãozinha assim. Então, o que eles fazem? Não tem como. O ônibus ele tem que passar por isso, ele não pode parar, o ônibus não pode engatar ré e tal, não dá. Então, o que a gente pode fazer? O Keanu Reeves fala assim, cara, acelera isso que o ônibus vai pular esse buraco. E aí é isso que acontece. O ônibus ele acaba pulando ali, dando um salto nessa parte que ainda não está pronta e acaba aterrissando de uma forma frenética ali. Então, assim, como nem toda questão, assim, nem toda merda é o suficiente nesse filme, eles vão para o aeroporto. Falam assim, não, vamos ficar no aeroporto, porque no aeroporto a gente fica rodando em círculo, né?
Não tem essa questão de a gente causar acidente, de vir interditar e tudo mais, vamos até o aeroporto. Que é uma ideia boa, inclusive. Eles pensaram bem, os personagens desse filme eles não são burros, né? Eles pensam direito, tipo assim, não, vamos até o aeroporto e tal. Só que na entrada do aeroporto tem essa coisa assim, né? Pontiaguda que o ônibus passa e, né? Pouca merda, né? Já tá acontecendo pouca merda. Vamos fazer mais um pouquinho, vamos furar o pneu do ônibus, né? E aí o pneu do ônibus acaba furando. E aí o Keanu Reeves, ali o Jack, ele sai do ônibus, ele negocia ali com o terrorista, fala assim, não, ó, eu vou sair e tal, pra negociar a questão do dinheiro que você quer, porque o terrorista fala, não, eu quero dinheiro e tal. E o que ele faz, o que o Keanu Reeves faz? Ele sai, mas aí ele monta um equipamento e tudo mais, e pega um carrinho e ele vai por debaixo do ônibus para tentar desarmar a bomba ali por baixo do ônibus. Aí, enquanto isso, enquanto ele tenta, aí eles descobrem, né? O Jeff Daniels ele descobre, quem é o terrorista. A gente tem um pouquinho do que é o terrorista aqui. É um background bem raso, mas é o que tem para hoje. O terrorista ele é um ex-policial que ele ficou invalidado depois de um acidente, que ele perdeu o dedo e tal. E basicamente ele quer se vingar por algum motivo da polícia e ele quer o dinheiro dele, uma indenização dele que ele alega que ele não recebeu. O background do vilão é esse. É só isso, sabe? É só isso o background do vilão, do terrorista. Mas enfim, e aí descobrem onde ele mora e tal, sendo que enquanto eles vão lá, tá lá o Jack, o Keanu Reeves, lá embaixo do ônibus tentando dar um jeito. Só que lembra que o pneu furou? Nisso que o pneu furou, o ônibus ele tá trapidando assim, né? Então, tá difícil de controlar. Então o Keanu Reeves ele se desequilibra ali na hora de armar a bomba. Ele não consegue desarmar a bomba, ali no caso, e ele acaba, para se segurar ali, ele acaba furando ali, né? Furando justamente o tanque de gasolina para conseguir se segurar. Sem querer, ele fura o tanque de gasolina. E aí, né? Pouca merda, né? Já tá com o pneu furado, já tá com a suspensão provavelmente ferrada daquele salto ali, o ônibus, e agora tá vazando gasolina e a gasolina vai acabar. Então, essa situação é aquela situação merda total que, assim, cara, vai todo mundo morrer nesse caso. Mas não porque tem uma esperança, porque ali o personagem do Jeff Daniels e mais uma galera ali, os policiais, eles vão até a casa do terrorista, né? Eles vão atrás do terrorista ali na casa dele. E aí procuram, cadê ele? Cadê o terrorista? Cadê o terrorista? E aí simplesmente explode tudo ali. Ou seja, era uma armadilha. Jeff Daniels e outros policiais aqui vão de base, vão de F. E era uma armadilha do terrorista. E aí a gente vê como é que o terrorista aqui ele é bem inteligente, né? Ele pensa em cada detalhe, ele está sempre à frente. E aí o Keanu Reeves ele descobre essa situação da câmera ali, né? Então ele vai ali e fala assim, pô, tem uma câmera no ônibus, dentro do ônibus. O que a gente vai fazer? Vamos ficar o mais imóvel possível aqui, né? E o que vai acontecer? Eu vou hackear essa câmera, vou pedir pra galera da TV hackear essa câmera para ficar passando lá pro terrorista essa câmera em looping, essa imagem em looping, que é 1 minutinho ali que eles gravam, em looping, para o terrorista pensar que tá ao vivo, né? E nesse meio tempo a gente resgata todo mundo, tira todo mundo do ônibus e é isso. E é isso que fazem, né? Eles ficam todo mundo nessa posição aqui na câmera do ônibus e eles programam ali no videocassete ali da imprensa para transmitir para o terrorista, mas o terrorista ele pensa que é ao vivo, porque estava ao vivo até agora, a imagem de dentro da câmera do ônibus. E aí, nesse meio tempo, eles conseguem driblar ali o terrorista e tal, a polícia resgata todos os passageiros, só sobra ali o Jack e a Anne, ali, que ainda está dirigindo e tal,
Só que aí não dá para sair por ali e tal, e aí eles saem por debaixo do ônibus eles fazem aquela saída de emergência do ônibus virar uma rampa, né? Uma portinha ali, uma rampa, e todos ali do ônibus, tirando a senhorinha ali que explodiu, todos ali acabam se salvando, inclusive o Jack e a Annie. E o ônibus ele vai desacelerando, né? Desacelerando e acaba explodindo. Explodiu o avião ali, mas o avião estava vazio, estava tudo vazio, então não teve mais perdas de vidas nessa situação. E aí acabou o filme? Poderia acabar aí, mas não acabou, né? Depois disso, o terrorista ele vê que ele foi driblado e tal, que não deram dinheiro porcaria nenhuma, e nesse meio tempo ele simplesmente consegue, ele veste a farda dele de policial, ele vai na Annie e fala assim, Annie, não, você vem por aqui e tal, e aí ele acaba driblando a polícia. O Keanu Reeves ele chega ali nos metrôs e tal, e aponta a arma, só que é a Annie, e aí o terrorista ele colocou uma bomba ali na Annie. Depois ele vai, né, até o metrô, prende ali a Annie dentro do metrô ali e tal, e o Jack, ele não deixa barato. Ele vai assim pra cima do trem e tal, começa a escalar pra cima do trem, e aí o terrorista ele vai pra cima do trem pra tretar. Então tem uma briga ali em cima do trem, uma briga bem, bem maneira, e aí é estabelecido que tem uma luz. De tempos em tempos vem uma luz ali na direção do trem e tal, que essa luz, ela é um instrumento pesado ali e tal, que fica no teto para sinalizar o trem. E aí, no meio da briga, o Keanu Reeves ele vê que tá vindo uma luz, e aí o que acontece? Ele segura a cabeça do terrorista e a luz simplesmente bate ali na cabeça do cara, arranca a cabeça dele e tal. E aí pronto. O Keanu Reeves ele pega ali a bomba e tal, consegue desarmar a bomba ali da Sandra Bullock. E só que aí ela tá presa, né, com a algema assim, no ferro do metrô. E ela fala, tá. Aí ele fala assim, aqui tem uma parte que tá em obra e é o fim da linha. O trem ele vai bater aqui nessa barreira. E aí ela fala, não, então me tira daqui, né, me solta que a gente sai do trem, tá tranquilo. E aí o Keanu fala, pô, eu não tenho a chave. E aí agora? Aí outra situação de desespero e tal. Mas aí que ele tem uma ideia. Ele acelera. O maquinista morreu, né, nesse meio tempo. O terrorista matou o maquinista. Mas aí o Keanu Reeves ele acelera o trem e fala assim, vou acelerar na esperança dele descarrilhar antes do final, né? Então é isso que ele faz. Ele acelera o trem e o trem ele acaba descarrilhando ali antes do fim da linha, felizmente. E aí o Jack e a Annie estão ali no interior do trem, eles se seguram e tal, e o trem ele vai parar ali na rua, no meio da rua, né? Acaba parando ali no meio da rua, e claro, como todo filme de ação ali, que se preze, no final do filme, a cena final é o herói e a mocinha se beijando. Ou aqui o herói, a donzela de perigo, tanto faz, se beijando. E é esse o final, assim termina Velocidade Máxima. É um filme que ele se sustenta bem até hoje, é isso que eu falei, ele é bem frenético, ele é bem tenso, a direção é bem boa, é um filme bem dirigido, a fotografia não é nada muito inovador, tem uma trilha sonora até ok, as atuações também são bem ok, mas é um filme que tem um roteiro muito bacana e ele vale muito a pena assistir até hoje, e é um filme bem divertido no final das contas. Então esse foi Velocidade Máxima, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você acha desse filme, se marcou a sua infância também, se você assistiu na sessão da tarde, e deixe sugestões de outros filmes para eu fazer review. Tá ok, pessoal? Então é isso, meu nome é Tom Loureiro e até a próxima!